O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Duas notícias da sexta-feira passada, dia 23 de junho. Sri Lanka suspende exportação de 100 mil macacos. O Sri Lanka ia exportar cerca de 100 mil macacos, tá, para a China. E é curioso porque assim, o nome dele é macaca cínica, embora eles sejam nativos do Sri Lanka. Eles não têm nada a ver com a China. Tá? E eles, no Sri Lanka, em algumas regiões, são considerados um problema para algumas plantações, né? Eles destroem plantações. Porém, eles são considerados também uma espécie ameaçada, tá, de extinção, porque boa parte do seu habitat natural foi destruído, tá? Eles foram alvos também de violência pelo, né, ser humano, já que, por exemplo, durante a Guerra Civil do Sri Lanka, eles eram utilizados, inclusive, para prática de tiro, tá, pelo exército do Sri Lanka e pelas forças tamês, e eles também são muito utilizados como mascotes, como animais domésticos. Tá? E o Sri Lanka, que lembrando, o Sri Lanka tem uma série de problemas financeiros, o Xadrez Herbal deve ter sido uma das primeiras mídias em português a abordar o que viria a ser a crise no Sri Lanka, quando a gente repercutiu, né, há mais de um ano atrás, que o Sri Lanka cancelou, né, o que seria o Enem do Sri Lanka por falta de papel ainda. E depois veio a crise toda, que aí viralizou as imagens e tudo mais. E o Sri Lanka, que tem esses problemas financeiros, iria exportar esses cerca de 100 mil macacos para a China. Tá? Porém, devido à pressão de grupos ambientais e o próprio Departamento de Meio Ambiente do governo do Sri Lanka, tá, essa exportação foi suspensa, tá, dizendo também que as autoridades chinesas não ofereceram as garantias necessárias do bem-estar dos animais. Tá? Afirmando que, inicialmente, né, eles seriam comprados para zoológicos, mas temendo que muitos deles fossem parar no comércio de animais silvestres e também em pesquisas médicas. Tá? E aí, nesse sentido, eu queria recomendar para os nossos ouvintes a leitura de uma reportagem do Carlos Madeiro, tá? Ele que é colunista do UOL. O nome da reportagem é Abate em massa de jumentos para a China ameaça espécie e saúde pública no Nordeste. Tá? Aí eu vou citar uma frase que inclusive está logo na abertura da matéria, né, da coordenadora da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, a Gislane Brandão, dizendo que os jumentos estão sob risco de extinção devido ao abate em larga escala desses animais, especialmente para o mercado chinês. Tá? Desde 2016, cerca de 600 mil jumentos já foram abatidos. Tá? E assim, o que acontece? Algumas pessoas vão usar um argumento que muitas vezes é válido, que é algo de ficar sempre de olho, né? Que é, esse tipo de crítica em relação à China é uma forma de orientalismo, né? Porque nós aqui no Brasil consumimos o boi, então qual o problema da China consumir a carne de jumento, por exemplo? De fato, não é criticar os chineses pelo hábito né, pelo costume de comer o jumento ou não. É lembrar que, especialmente o fato de que os jumentos normalmente não são criados na escala em que, por exemplo, a carne bovina é. Eu nem vou entrar em outras discussões sobre vegetarianismo, ética da exploração animal, enfim, eu estou abordando aqui o argumento do possível orientalismo, tá? Então, isso também colabora para o risco de extinção dos jumentos. Tá? Então, chama atenção para essa reportagem e a gente repercute essa notícia do Sri Lanka também. Negociações de paz no Iêmen devem aceitar que país está dividido, diz líder sulista. Do Iêmen. Né? Não o líder do Rio Grande do Sul. Ou do Deep South. Mas o que aconteceu? É o que costuma chamar de guerra civil, né, Felipe? Então, exatamente. Né? A gente tem a guerra civil no Iêmen e essa notícia, né,
é interessante por quê? Porque agora começam as pressões para uma negociação no Iêmen, já que Arábia Saudita e Irã, né, se aproximaram, né, se reaproximaram. O Irã, que é o principal apoiador do norte, Houthi xiita, e a Arábia Saudita, que é o principal apoiador do sul, sunita. E, então, assim, essas pressões por uma negociação, por um tratado de paz, pelo fim da guerra, e aí vamos, eu e você como, né, profissionais de história, lembrar que o Iêmen, você tinha, né, o protetorado britânico da região, né, o protetorado do Iêmen, que depois, quando você tem a independência, o protetorado do Iêmen é mais ou menos o sul do Iêmen, que depois vira a República do Sul do Iêmen. O norte do Iêmen era outra coisa, né? O norte do Iêmen não chega a ser uma colônia, né? Um protetorado britânico. Tá? O Iêmen do Sul, inclusive, ele foi uma república socialista, tá? Alinhada com a União Soviética no contexto da Guerra Fria, e os dois vão se unir só depois, na década de 1990, só depois da Guerra Fria. Tá? Então, assim, você tinha um reino do Iêmen, um reino independente e um território que era do Império Otomano, que depois virou um protetorado britânico, que é o sul do Iêmen. E por que os britânicos só queriam o sul? Porque é a região justamente que controla ali o Golfo de Aden, o trânsito marítimo na região. Então, até pouco tempo atrás, você tinha 2 Iêmens. Tá? Alguns dos nossos ouvintes talvez se lembrem disso, enfim. Então, basicamente, é possível que a negociação, né, de paz seja, na verdade, você dissolver a unificação do Iêmen que ocorreu um tempo atrás e restaurar a antiga divisão que existia durante a Guerra Fria. Agora, 2 notícias do domingo passado, dia 25 de junho. Ataque aéreo russo no noroeste da Síria mata pelo menos 9 pessoas. Essa região, né, o noroeste da Síria, é uma região controlada, né, pela oposição, né, a oposição apoiada pela Turquia, especialmente, e nós tivemos um ataque aéreo russo, tá, que atingiu inclusive um mercado, tá, e deixou pelo menos 9 pessoas mortas na cidade de Jir al-Shugur. Tá? Não se sabe se dessas 9 pessoas mortas e cerca de 30 pessoas feridas, né, quais delas seriam civis, se seriam parte, né, do grupo, de algum grupo rebelde, enfim, mas também atingiu esse mercado e certamente, pelo menos algumas das pessoas feridas, segundo a oposição síria, eram civis que não tinham nada a ver com o conflito. Egito e Índia reforçam laços com primeira viagem de Modi ao Cairo. O Modi, né, que é primeiro-ministro da Índia desde 2014, anda bastante viajandão aí nos últimos tempos. Né? Se encontrou com Biden, a gente ainda vai repercutir mais um pouquinho dessa visita, né, no próximo bloco. E agora foi até o Cairo, onde se encontrou com Abdel Fattah el-Sisi, e que, assim, as relações Índia-Egito, você tinha um certo grau de relações políticas ali, especialmente durante a Guerra Fria, já que ambos eram parte importante do movimento dos não alinhados, que foi fundado em Belgrado em 61, né, na Iugoslávia do Tito. Porém, nos últimos anos você teve um certo distanciamento entre esses dois países, né? Porque a Índia, né, tem se aproximado um pouco mais da Arábia Saudita, também se aproximou de Israel, e as relações entre Índia e Egito acabaram ficando em segundo plano. Tá? Então, para corrigir um pouco isso, né, tivemos essa visita do Modi ao Cairo, onde ele foi recebido pelo Al-Sisi, né, o general/presidente, e foram assinados, né, um acordo de investimentos indianos no Egito e, principalmente, um acordo, não chega a ser um acordo de livre comércio, mas de abertura do Egito para produtos, para fármacos indianos. Tá? Lembrando que a Índia é hoje um dos principais polos do mundo de produção dos chamados genéricos. Né? E a imagem indiana, inclusive, nesse sentido, foi prejudicada tempos atrás devido àquele episódio daquele xarope de tosse que a gente falou que causou centenas de mortes de crianças, tanto na África Ocidental quanto na Indonésia. Tá? Também falaram sobre segurança alimentar, já que o Egito, né, algo que a gente já repercutiu aqui no programa, o Egito é um dos países
mais afetados pela guerra da Ucrânia no mundo, tá? Se a gente pensar nos efeitos indiretos da guerra, porque antes da guerra, a maior parte do trigo que o Egito consumia era, de cereais em geral, vinha de importações de Rússia e de Ucrânia. Tá? O Egito tem uma produção de trigo grande, né? Lembrando que o Egito era o celeiro do Império Romano, porém o Egito consome muito mais do que produz, então ele também precisa importar trigo. Tá? Então, assim, não apenas aumento de investimentos, mas também um aumento de intercâmbio em questões que afetam, né, especialmente inflação e bem-estar da população, como alimentos e remédios, né, fármacos. Tá? Atualmente, são cerca de 3 bilhões de investimentos indianos no Egito e foi assinado um memorando, tá? Não foi uma assinatura de um acordo final, tá? De um memorando para a construção de um polo industrial indiano na zona econômica do Canal de Suez, incluindo uma potencial planta de hidrogênio verde. E o que acontece? A empresa indiana que pode construir essa planta, meu caro Matias, ela tem um nome muito curioso, tá? É uma empresa que tem um nome grego, tá? Que significa ápice. É as indústrias Acme. ACME. Então, eles produzem bigornas? Também. Pois eu espero o Coiote e o Papaléguas em breve na zona econômica do Canal de Suez. Tá? E claro, isso aqui a gente está resumindo bem. Foi a primeira visita de um líder indiano ao Egito em mais de 2 décadas, tá? Mesmo antes do Modi. Então é algo que pode gerar algumas repercussões importantes no médio e longo prazo. Também em relação ao Egito, meu caro Matias, quem também esteve lá essa semana foi o Joseph Borrell, né, o chefe da diplomacia europeia, aquele que já disse que a Europa é um jardim, né, e ele foi lá se encontrar com o ministro de Relações Exteriores do Egito, o Sameh Shoukry, para conversar sobre o combate ao tráfico de pessoas. E, finalmente, infelizmente, em Alexandria, tá, um prédio colapsou, ruiu, um edifício de residências, tá, de apartamentos, deixando pelo menos 10 pessoas mortas, 4 pessoas feridas e 2 pessoas ainda estavam sendo procuradas nos escombros, tá, nessa matéria de ontem, quarta-feira, dia 28, infelizmente. Bem, nessa edição, excepcionalmente, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. 2 notícias da segunda-feira passada, dia 26 de junho. Lira turca atinge novo mínimo em relação ao dólar. Pois é, temos eleições, temos novos ministros, temos nova diretora do Banco Central, mas a lira turca continua derretendo, né? Perdeu 3% do valor na última segunda-feira, inclusive depois de medidas do Banco Central turco, né? Afirmando que o banco não vai usar mais suas reservas para apoiar, né, para manter o valor da lira. Só esse ano a lira turca já perdeu 28% do seu valor. Tá? Lembrando que nos últimos anos a lira turca foi a moeda dos países do G20 que mais perdeu valor, em segundo lugar ficou o real. E também em relação à Turquia, meu caro Matias, no último domingo tivemos a parada do orgulho LGBT em Istambul. Ela havia sido proibida, tá, pelo governador Davut Gül, porém os organizadores decidiram corajosamente manter a parada e por conta disso, pelo menos 113 pessoas foram detidas, tá? Segundo o governador, porque o nosso futuro depende de manter viva a instituição familiar com nossos valores nacionais e morais, né? É aquela coisa, né? O homem de bem, aquele que pede para a amante realizar um aborto clandestino. Não que o governador de Istambul tenha feito isso, tá? Não me processa, tá? Mas também não sei. Não bota a mão no fogo. Forças paramilitares no Sudão avançam rumo à capital. As forças de apoio rápido, né, tomaram
uma das principais sedes da polícia sudanesa, incluindo uma grande quantidade de equipamentos militares e munição em Khartoum, tá? Na capital do Sudão, incluindo aí pelo menos 160 caminhonetes e viaturas, 75 veículos blindados e 27 carros de combate. Tá? Essa foi a alegação das forças de apoio rápido. E o exército sudanês, né, o principal opositor, né, da junta militar que governa o país, né, anunciou, por conta justamente do Eid al-Adha, um cessar-fogo unilateral, afirmando que as tropas do exército sudanês não combateriam durante a data sagrada do Islã. Notícia da última terça-feira, dia 27 de junho. Presidente de Serra Leoa é reeleito no primeiro turno e opositor não aceita resultados. O Julius Maada Bio, né, que era o presidente de Serra Leoa, foi reeleito e, como, né, está na manchete que o Matias repercutiu, ele foi reeleito no primeiro turno, logo de cara. Tá? E por conta disso, né, não só por conta disso, né, mas devido ao resultado eleitoral, né, ele ter ficado aí com cerca de 56% dos votos, o seu principal opositor, o Samura Kamara, afirmou que não reconheceria, tá, os resultados eleitorais, afirmando que a eleição sofreu fraude. Tá? O Carter Center, né, a fundação do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que participa de supervisão de eleições, disse que a transparência da eleição foi comprometida e a missão de observadores da União Europeia afirmou que a eleição teve diversas inconsistências. Tá? Além disso, tivemos uma mulher, uma enfermeira, que foi morta, tá, por tiros de tropas do governo. Ela estava na sede do Congresso Popular, que é o principal partido de oposição, partido de esquerda de Serra Leoa. Ela estava na sede, muitas pessoas estavam aglomeradas ali na sede do partido, esperando os resultados. Por algum motivo, né, policiais e tropas do governo dispararam gás lacrimogêneo para dispersá-los. Depois dispararam tiros reais que deixaram pelo menos uma mulher, apoiadora do opositor, enfermeira, infelizmente morta. Ela tinha 64 anos de idade, se chamava Hawa Doumbouya. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 29 de junho. Netanyahu diz ter retirado item-chave de reforma judicial. O Netanyahu afirmou que vai abandonar a cláusula que permitiria que o parlamento, que o Knesset, anulasse decisões da Suprema Corte por maioria simples. Tá? Lembrando que o Knesset israelense estava, né, em recesso, tivemos os diversos protestos contra a reforma jurídica, né, judicial promovida pelo Netanyahu. A gente comentou bastante desse assunto aqui, e ele afirmou que retirou um dos itens mais controversos da sua reforma. Tá? Também tivemos o fato de que a oposição liderada pelo Yair Lapid, né, não estaria aceitando negociar sobre a eventual reforma do judiciário. Eu mantenho o comentário que eu fiz quando o Knesset entrou em recesso. Assim que esse assunto voltar à pauta de votação, os protestos serão retomados.